E o relógio? Olá, muito boa tarde. Está começando o programa Alerta Potiguar desta quinta-feira, hoje 3 de novembro de 2022. Na edição de hoje, você vai acompanhar que manifestantes continuam fazendo protesto em frente ao quartel do Exército Brasileiro. Também você vai acompanhar as ocorrências do setor policial do que foram registradas aí nessas últimas horas aqui em Natal e no Rio Grande do Norte. Também teremos aqui o nosso entrevistado, ou seja, a nossa entrevistada de hoje é a doutora Jessiane Germano. Ela vai trazer para a gente aqui a informação do uso adequado do medicamento, que é imprescindível para a saúde, né? Para o tratamento de algumas doenças, é necessário ter o medicamento e saber fazer o uso de forma adequada, não é isso? Tudo isso e muito mais a gente vai acompanhar a partir de agora, logo após a nossa vinheta. De volta, trazendo para você aqui o programa Alerta Potiguar. Olha, é importante a gente falar um pouco aqui, antes de chamar a nossa entrevistada, um problema que muitas pessoas estão indo em direção à Zona Norte, mas lá na Zona Norte, ali na João Medeiros Filho, né, as obras elas foram retomadas e as pessoas precisam realmente ter esse cuidado de não ficar em congestionamento, em filas, porque existem outros meios de você ir para a Zona Norte. Tem a Ponte Nilton Navarro, que é muito importante, né? Nem pessoas, mas eu vou economizar o combustível, mas é bom você pegar uma via que tem mais acesso de você chegar mais rápido na sua casa ou até mesmo no seu trabalho. Então, a Ponte Nilton Navarro é o ponto principal de você ter um acesso mais rápido. Agora, eu quero trazer para você aqui, nessa tarde, a nossa entrevistada aqui é a doutora Jessiane Germano. Ela vai trazer aqui para a gente algumas informações, algumas orientações, né, como fazer o uso do medicamento. O medicamento é imprescindível à saúde, né? Todas as pessoas que dependem do medicamento sabem que ele é de grande importância. O médico faz lá a prescrição médica, né, dizendo que a pessoa tem que tomar aquele medicamento. E o farmacêutico, né, ele tem um papel fundamental também, né, porque o farmacêutico ele tem um conhecimento muito amplo, né, da classificação farmacológica daquele produto, né, daquela medicação, e ele tem esse conhecimento. E é claro que é bom a gente ter sempre a orientação de um farmacêutico. E aqui é uma farmacêutica que vai estar nesse momento com a gente. Eu chamo aqui a doutora Jessiane Germano, que já está aqui. Muito boa tarde. Boa tarde. Vamos ligar aqui o microfone, né? Muito bem. Muito boa tarde. Boa tarde. Muito bem. Está tudo funcionando, né, Fábio? Ao vivo, estamos ao vivo aqui na TV Natal. Doutora, falando em uso de medicamentos, como usar corretamente? Porque tem pessoas que colocam o medicamento dentro de um banheiro, naquela farmacinha. Isso é correto? Ou isso pode implicar ou pode acarretar sérios problemas com o medicamento? Ou com a pessoa que vai tomar o medicamento? O armazenamento da medicação ela é muito importante. Muita gente realmente coloca em banheiro, coloca em cozinha exposto ao sol. Banheiro não é um bom local por causa da umidade do ambiente, então isso daí pode oxidar, pode estragar a medicação e o vencimento dela, o prazo que iria ser até determinado, né, data, vai diminuir um pouco. Cozinha do mesmo jeito quando tem o acesso ao sol, porque também ficar exposto, muito exposto ao sol,
também acaba degradando um pouco a medicação. Ele oxida? Oxida, pode degradar mesmo, pode começar a solução começa a oxidar e deixa de fazer o efeito que a gente precisa que a medicação faça. Fazer o uso de medicamento sem orientação médica, o que o farmacêutico pode aconselhar? Pois é, muita gente às vezes pergunta para o vizinho qual a medicação que estou com a dor nas costas. Aí o vizinho vai e diz, não, eu tomei tal medicamento, é muito bom. Mas isso daí não é bom. A gente pode estar falando tanto com o médico ou orientação com o farmacêutico, em qualquer drogaria que a gente encontra, ou farmácia, e perguntar qual a melhor medicação, o que é mais indicado. Por quê? Porque você pode estar pegando essa medicação, ela pode ser alérgica para você, você pode estar tomando em uma dosagem maior do que o necessário, isso daí pode trazer alguma toxicidade para o nosso organismo, fazendo com que esse medicamento, ao invés de ser eficaz, ele venha a ser maléfico para a gente, se tornando até tóxico. Agora, a importância do farmacêutico em uma drogaria, em uma farmácia? Muito importante, justamente por isso. Porque se a gente colocar só uma pessoa que vá dispensar o medicamento, essa pessoa vai pegar, a pessoa vai chegar com... Não, eu quero uma dipirona. A pessoa vai pegar a dipirona e vai entregar. Já com o farmacêutico, você vai perguntar, como é que eu posso estar utilizando? Não, você vai utilizar essa dosagem de tanto em tanto tempo, dependendo do medicamento. E isso daí é uma orientação muito boa, tanto para medicamentos quanto para exames, que às vezes a pessoa precisa saber, ou alguma interação que a pessoa venha a ter desse medicamento com algum outro medicamento ou alguma substância que a pessoa utilize. Às vezes até um medicamento com leite não é interessante, e às vezes o médico, na correria do dia a dia, né, acaba não tendo tempo de dizer esses detalhes. Doutora, as pessoas muitas das vezes querem economizar no preço do medicamento. E já tem outras pessoas que falam assim, eu não gosto de comprar o genérico, porque talvez não faz efeito, já o outro chama similar, né? É melhor do que o genérico, mas na sua concepção, no seu conhecimento farmacêutico, os dois, qual a diferença dos dois, ou os dois têm o mesmo efeito? Porque geralmente as pessoas dizem em farmácia, não, mas esse faz o mesmo efeito. Isso é verdade ou não? Vamos lá, a gente tem 3 tipos de medicamentos. Medicamentos de referências, medicamentos genéricos e medicamentos similares. O medicamento de referência, normalmente ele tem um preço mais agregado nele, porque ele começou com todo o estudo, então ele tem uma patente de 10 a 15 anos que fica com ele e vai ficar mais conhecido no mercado. Daí vem o genérico, após quebra dessa patente, vem o genérico que ele pode fazer a medicação da mesma forma que o de referência. Ele tem a mesma eficácia que o medicamento de referência. Então, quanto ao genérico e ao de referência, é a mesma substância. Aí nós temos o medicamento similar. O similar ele tem uma pequena diferença, porque a ação dele, do início ao final, porque a medicação ele tem a absorção, ele tem a ação dele e ele tem a eliminação. O similar ele não vai ter esse mesmo processo do de referência, mas ele vai ter a mesma ação que o medicamento de referência. Mas ele é um pouco diferente. Já entre o genérico e o de referência, a gente pode dizer que é o mesmo processo todo, desde o início até o final. Então, só vai mudar o valor. Mas por quê? Porque esse de referência ele já é mais conhecido, porque já começou no mercado bem mais cedo, né? Agora, existem medicamentos que as pessoas vão comprar sem a receita, aqueles parece que não exigem a receita. Isso. Esses medicamentos, geralmente, eles são que tipo de medicamentos? Eles não são antibióticos, não são anti-inflamatórios, não. Quais são esses tipos de medicamentos? São os MIPs, são os conhecidos MIPs. Esses medicamentos eles não exigem receita, porque você pode estar tomando sem precisar ter a indicação do médico, entendeu? Pode chegar, tipo a dipirona, o paracetamol, o ibuprofeno. São medicamentos que eles não vão causar grande problema caso a pessoa vá utilizar ele sem precisar da receita, entendeu? Aí são os MIPs, eles. Aí não tem problema. Esse daí a gente pode pegar e são normalmente os mais indicados pelos balconistas, né, das farmácias para determinadas doenças que a pessoa tem. Agora, dor de cabeça, febre. Geralmente você que está em casa aí acompanhando aqui a gente, né, aqui pela TV Natal,
geralmente as pessoas, assim, nesse surto que dá de dengue, né? As pessoas com o corpo febril, ou até com dor de cabeça, dor em todo o corpo, e aí procuram uma farmácia. E geralmente parece que os médicos orientam as pessoas não tomar medicamentos, só com a prescrição médica, mas as pessoas procuram paracetamol, dipirona. Isso aí, eles podem procurar sim a farmácia para tomar para esse tipo de sintomas que eles estão passando nesse momento, ou não? Ou só com a receita médica? Não precisa só da receita médica, porque normalmente os medicamentos vão ser justamente esses MIPs. Vão ser os medicamentos que vão tratar sintomas. Tem determinadas doenças, determinadas doenças mesmo que a pessoa vai precisar ir para o médico para tomar um antibiótico, por exemplo, para tomar um medicamento de controle especial. E os medicamentos taxados também, né? Que vão ser necessários a pessoa ir para o médico para ele prescrever. Pronto, por exemplo, a pessoa está com uma dengue, daí eu indico a procurar o farmacêutico e ver qual a melhor medicação que a pessoa pode estar tomando. Por exemplo, o AS é um medicamento que a pessoa não pode tomar quando está com dengue, porque se a pessoa tiver com dengue hemorrágica, pode provocar uma aceleração na degradação das plaquetas e fazer com que ocorra uma piora nesse caso. Por falar em AS, é um produto, né, um medicamento comprimido muito antigo, né? Antigo. As pessoas que tomam esse medicamento, qual é a finalidade dele? Finalidade da AS, ele serve para diminuir a quantidade de plaquetas no sangue, fazendo com que o sangue ele fique mais fino, como o pessoal diz. Quero um medicamento para afinar o sangue. Mas esse medicamento o pessoal toma muito assim por conta própria. E isso não é muito indicado. Porque você tem que ver se realmente você está precisando tomar, se as plaquetas realmente suas estão altas, se você tem alguma arteriosclerose que está tampando a via, que precisa afinar o sangue, porque muita gente toma de forma irracional, sem ter nada, né? E não, vou começar a tomar porque aí não dá problema, não dá trombose, né? Que o pessoal pensa logo na trombose. Mas não é dessa forma, porque se você afinar muito o sangue, quando você tem um corte, uma ferida, vai evitar a coagulação, impedindo então que o seu sangue ele forme o coágulozinho e você tape aquela ferida. É muito importante as plaquetas para isso. Aí se você tomar de forma irracional, vai acabar quando você precisar disso, você não vai ter. E aquele ferimento, ele que é uma coisa simples, pode se tornar algo mais grave. Ou seja, é importante que ele faça um exame de sangue, saber se o sangue precisa afinar ou não é isso? Isso. Muito bem. E com relação à questão da dipirona, a dipirona é um produto muito procurado em farmácia. As pessoas tomam para dor, para febre. Isso. E tem umas pessoas que chegam a até dizer que, às vezes, eles não se dão com dipirona, porque quando põe essas gotinhas, acaba a pressão baixando. Isso acontece mesmo? Acontece. As pessoas baixam a pressão mesmo? A dipirona, na verdade, se você tomar uma quantidade maior, aí volta a quantidade maior lá das dosagens que a gente estava falando. Se você tomar em uma quantidade muito alta, ela pode baixar a pressão. E se você já tiver uma tendência, né, a ter pressão baixa, pode ser que com a dipirona a pressão baixe um pouco mais. Então, não é muito indicado para essas pessoas. E não pode tomar em grande quantidade. A dipirona em grande quantidade ela pode baixar a pressão, ela pode causar uma toxicidade estomacal. O paracetamol também, que é algo, né, muito utilizado, ele pode ser hepatotóxico quando tomado em grande quantidade, por isso que tem que ter todo esse cuidado. Horário, às vezes a pessoa pega uma dipirona e toma, a dipirona era para ser tomada de 6 em 6 horas, aí a pessoa toma e passou a febre, mas ainda está com a dorzinha de cabeça, pega em 1 hora, depois toma outra. Aí isso daí já está uma dosagem muito alta para tomar seguida. É o cuidado que tem que ter com as medicações em horário. Por isso que é importante procurar o farmacêutico, justamente para tirar essas dúvidas. E para quem toma remédio controlado para dormir, esse medicamento, o que ele pode causar os efeitos colaterais por muito tempo tomando? O farmacêutico tem esse conhecimento? Tem. Muito tempo tomando, porque todo medicamento, quando tem um controle especial, ele causa uma dependência. Então, muito tempo tomando, se você tirar ele, por exemplo, estou tomando já um tempo, vou parar de vez. Não pode, você tem que ir fazendo o desmame. O seu corpo ele vai se acostumando com aquela substância, então você não pode mais ficar sem ela.
Para você tirar ela do seu organismo, tem que ser feito um desmame, mas isso daí tem que ser feito com um acompanhamento médico. Até porque eles são medicamentos de controle especial e precisa ter o acompanhamento médico para a pessoa utilizar. O problema que pode causar é justamente essa sedação em excesso, pode causar, às vezes, a pessoa durante o dia ficar um pouquinho meio sonolento, às vezes a pessoa também fica um pouco meio sem conseguir dizer as coisas, né, coerentes. Então tem que ter um cuidado, por isso que tem que ter esse acompanhamento. E para tirar tem que fazer o desmame. Isso leva um tempo. Um tempo. Muito bem. Então você que está acompanhando aqui pela TV Natal, vamos aqui, antes de agradecer aqui a participação dela, né, na sua entrevista, a gente quer saber da farmacêutica com relação o medicamento que tem a receita de anti-inflamatório, que pode tomar de 8 em 8 horas, mas tem uns que tomam de 12 em 12 horas. Esse medicamento, se a pessoa deixar de tomar naquele horário, pode acarretar o quê? Pronto. Antibiótico. Quanto mais no horáriozinho certo você tomar, melhor é a eficácia dele. Então, se o medicamento está dizendo, esse antibiótico vai ter que tomar de 8 em 8 horas, então bota um despertadorzinho no celular e toma de 8 em 8 horas. Porque quanto mais no horário, melhor a eficácia. O que pode causar se eu não tomar no horário? Posso causar a resistência da bactéria. O antibiótico ele serve para matar essa bactéria. E ela tendo essa resistência, vai fazer com que a bactéria ela não morra mais com aquele antibiótico, você vai ter que utilizar algo mais forte para fazer com que ela consiga morrer. Muito bem. Tá, e, portanto, a gente conversou aqui com a doutora Jessiane Germano, né? Ela que também tem farmácia aqui em Natal, é proprietária de farmácia e farmacêutica, mostrando aqui o uso do medicamento, né? Quais os efeitos colaterais, a importância de usar corretamente. Então, isso aí a gente deixa aqui para você esse recado que você que faz uso do medicamento, que depende do medicamento, porque não é fácil você viver sempre tomando medicamento 10 anos, 15 anos, e medicamento pode também, de muito tempo, causar gastrite medicamentosa, é isso? Com certeza. Quanto mais a pessoa toma, mais problema gástrico futuramente a pessoa vai ter. Quer dizer, um atrás do outro, né? Isso. Muito bem. Mas, como diz a frase, a diferença entre o medicamento e o veneno é só a dose. Muito. É só para fechar agora aqui as considerações finais, agradecendo aqui o público, né? E somente a Val está passando aqui da produção sobre o descarte do medicamento, para fechar. O descarte do medicamento ele pode ser feito, você não pode jogar, tem muita gente às vezes que joga em sanitário ou joga em lixo comum, não pode. Você pode estar levando em qualquer farmácia mais próxima da sua casa e de entregar para a pessoa lá que ela vai fazer o descarte correto, porque o descarte do medicamento ele tem que ser feito em incineração, não pode ser feito em lixo comum. E na farmácia a gente já tem todo o processo de incineração que passa de tanto em tanto tempo para pegar todas as medicações vencidas e os descartes da população também. Muito bem. A gente agradece aqui a doutora Jessiane Germano, né, ela que esclareceu aqui e com certeza tirou as dúvidas de você que está assistindo a gente aí nesse momento, né, pela TV Natal e acompanhando também na rede social que vai ficar no YouTube aí para você acompanhar também de perto toda essa entrevista. E muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado também. Uma boa tarde para vocês. Ok, muito bem. E agora, já saindo aqui da entrevista, a gente já vem para uma matéria que na noite de ontem houve um protesto em frente ao quartel do Exército, né? Após as eleições do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, manifestações ocorreram aí em diversas rodovias, né? Aqui do Rio Grande do Norte, a PRF confirmou que já não tem mais nenhuma rodovia bloqueada e agora, ontem, os manifestantes estavam lá em frente ao quartel. Vamos acompanhar, estivemos no local acompanhando de perto essa movimentação. Gira a matéria. O feriado do dia 2 de novembro foi marcado pela movimentação de milhares de brasileiros em diversas capitais do país
que foram às ruas protestar. Após o término do segundo turno das eleições presidenciais, muitos dos brasileiros estão realizando protesto em busca de uma intervenção federal. Na capital potiguar, os manifestantes estiveram concentrados em frente ao quartel do Exército Brasileiro. O protesto foi tranquilo. Não houve nenhum patrimônio danificado, foi totalmente ordeiro e pacífico. Segundo os manifestantes, eles iniciaram o protesto às 15 horas, que se estendeu até às 21 horas. Intervenção federal. É o que a gente pede. Pelo Brasil, temos que lutar aí. Nada de comunismo, a nossa bandeira nunca será vermelha. Nunca. Segundo a Constituição, a intervenção federal só pode ser decretada por iniciativa do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário. Em 2018, houve uma intervenção federal no Rio de Janeiro, onde foi tomada a decisão do governo federal de intervir na autonomia do Estado com o objetivo de diminuir os índices de criminalidade, fortalecer as instituições e valorizar a autoridade policial civil e militar. Foi a primeira aplicação do artigo 34 da Constituição Federal de 1988. Agora, com Lula eleito presidente, o povo grita: intervenção federal. Sou Cida Brasil, sou aqui do Rio Grande do Norte e vim participar desse momento histórico que estamos vivendo agora. Com muita honra, com muito orgulho. Vocês estão pedindo intervenção federal, é isso? Exatamente, intervenção federal para nós brasileiros. Justiça. Essa intervenção federal, é isso? Exatamente. Exercendo a democracia aqui e sendo a favor aqui do nosso presidente Bolsonaro. Muito bem, então, está aqui, portanto, esse protesto é um protesto que pode perdurar por muito tempo? Sim, claro, dependendo, até o início do ano, até o final do ano, aliás, a gente estará protestando nas ruas, sim. A gente não está aqui dentro de um movimento bolsonarista. Nós somos patriotas, somos brasileiros, somos de direita, mas aqui a gente está na defesa do Brasil. A gente não pode deixar que a corrupção volte ao poder, de forma alguma. Para defender a nossa pátria, né? Defender o nosso Brasil da corrupção, da desigualdade, né? Estamos aqui. A nossa intenção aqui é a intenção federal para o nosso Brasil. Buzinaço, fogos de artifício, esse é o movimento aqui que está acontecendo em Natal, nesse feriado, bem em frente ao quartel do Exército Brasileiro. Muitas pessoas estão indo embora, outras continuam aqui porque começou logo no início da tarde desse feriado e aqui as pessoas estamos aqui lutando por vocês, cartazes, intervenção federal, aí portanto as pessoas estão aqui fazendo aqui esse protesto, né, com as bandeiras, e a gente vai mostrando toda essa movimentação aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, e a gente vai mostrando toda essa movimentação. As pessoas estão aí nesse exato momento aqui concentradas. Portanto, a gente vai registrando esses momentos aqui desse movimento. Bom, tá aí, portanto, né? Você viu aí as pessoas se reunindo aí em frente ao quartel do Exército. Agora, hoje, a governadora do estado do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, ela se reuniu aí com a cúpula da Segurança Pública, Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Militar, se reuniu também com o pessoal do Ministério Público, com o pessoal da Justiça, Secretaria de Serviços Urbanos, né, a Censul, STTU, para tentar realmente acabar com o protesto aí que está acontecendo nesses dias lá em frente ao quartel. Bom, vamos saber o que vai acontecer daqui para frente, tá bom? Então tá aí o recado. A governadora vai fazer aí um trabalho minucioso, um trabalho criterioso para poder dispersar aí os manifestantes para que o protesto acabe. Agora nós vamos trazer para você aqui as ocorrências do setor policial das últimas horas aqui em Natal e no Rio Grande do Norte. Aconteceu, é notícia.
O Comando de Policiamento Rodoviário Estadual prendeu um acusado de praticar um assalto na zona norte da capital Potiguar neste último sábado. A ocorrência foi registrada quando os policiais militares estavam realizando um policiamento ostensivo de trânsito na zona norte de Natal e foram acionados por populares informando a realização de um assalto contra 2 mulheres. De imediato, os militares iniciaram diligências e conseguiram lograr êxito na localização do acusado, o qual foi encontrado portando um simulacro de arma de fogo utilizado na ação e os pertences que foram roubados. Além disso, os policiais militares deram suporte na assistência às vítimas que necessitaram de atendimento médico em razão do assalto. Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis. Aconteceu, é notícia. Na última sexta-feira, a guarnição do 12º BPM de Mossoró copiou... Vamos lá, estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Olha só, meu amigo, minha amiga, estamos chegando aqui ao finalzinho, né, do nosso programa. Mas antes, a gente quer aqui fazer o comentário, né? O comentário que já foi feita aí uma reunião hoje, né? A governadora do estado, só voltando aqui para comentar do que aconteceu na noite de ontem, do protesto, né, dos manifestantes ali em frente pedindo intervenção federal, né? A intervenção federal já aconteceu no Brasil aqui em 2018, né? Como eu falei na matéria, quando usaram o artigo 34 da Constituição Brasileira, onde o governo do Rio de Janeiro não estava tendo a condição de combater a criminalidade, e aí entrou o decreto da intervenção federal, né, onde teve lá o apoio das Forças Armadas, que conseguiu resolver o problema ali no Rio de Janeiro, em parte, né? E a intervenção federal, eles estão pedindo aí, né, os manifestantes, justamente pela vitória do presidente Lula, e aí eles não estão querendo realmente que o presidente assuma, né, o presidente Lula, e eles estão aí fazendo esse protesto todo para realmente impedir, né? Mas, no dia de hoje, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, ele esteve com Ciro Nogueira, que é o ministro de Bolsonaro, esteve falando sobre a transição, né? Então, no dia de hoje, Alckmin já afirmou à imprensa do Brasil inteiro, né, esteve lá registrando, dizendo que a partir de hoje já começou a transição. Né? Eles estão vendo os nomes, os cargos que vão ser ocupados, né, por cerca de 50 pessoas eles têm para colocar lá, mas não é necessariamente colocar essas 50, segundo o Alckmin disse à imprensa, né, que estava lá a imprensa nacional, e ele falou que realmente a transição já deu início. Foi bem recebido lá pelo o Ciro Nogueira, né, o ministro, e aí conversaram e viram. E já falou também com relação ao Auxílio Brasil, né, dizendo que vai manter esses R$600 do Auxílio Brasil, mas está dependendo de uma PEC, que ela está para ser aprovada até 15 de dezembro, né, e essa PEC sendo aprovada, evidentemente que será mantido os R$600. E o Alckmin falou que ele quer que esse dinheiro seja pago, mas também que não atrapalhe as obras públicas, né? Para que não acarreta nenhum problema aí das obras públicas do Brasil. E a gente, é claro, está acompanhando toda essa trajetória, esse desenrolar, né, do novo governo que vai assumir. Vamos estar acompanhando aqui de perto, né, todo mundo, a imprensa, o povo, e a gente está aqui